você antes de iniciar essa dica aqui no canal do Vale. Olha só, você que está se preparando para a GCM de Embu das Artes, não pode deixar de conferir aí os produtos que nós temos para a sua preparação. Se você precisar, temos aí o curso online completo para você se preparar com qualidade e ir detonar a banca Inepan. E você que gosta também de um material impresso, temos também a apostila teórica completa com frete grátis para todo o Brasil. É isso mesmo, você pode sair de São Paulo, você vai receber essa apostila com frete grátis. E nessa reta final, se você precisar, temos também os pacotes de simulados. Vão aparecer aí para você, simulados completos de acordo com a banca, para você treinar e ir bem preparado para a sua prova, para pegar a forma que a banca pode cobrar ali para você, beleza? Então se você quer garantir uma dessas ofertas, aqui abaixo na descrição do vídeo tem o link para você acessar e adquirir já. Então vamos lá, rumo à GCM de Embu das Artes, futura Polícia Municipal. Tamo junto! Fala pessoal, tudo bem com todos vocês? Professora Angélica chegando aqui, você aí do outro lado, sejam bem-vindos aí, né? Mais um encontro muito bacana aqui no canal do Vale Concursos, te preparando aí, né, para a GCM de Embu das Artes, é isso mesmo. Fique à vontade aqui no canal do Vale Concursos, tá? Desfrute aí, né, desse tempo preciosíssimo e valiosíssimo para você, em que nós nos encontramos aqui no canal do Vale Concursos para trazer aí conteúdo de qualidade. Eu falo que é uma soma, né? Você já foi lá no nosso preparatório, lá na plataforma, já adquiriu o nosso preparatório, agora você está aqui revisando o conteúdo, né, somando conhecimento, né, assim, isso é muito importante para você, isso é de grande valia para você. Lembrando que o Vale Concurso tornou especialista, né, em concursos de guardas ao longo de todo o Brasil. Então, vamos com conteúdo de qualidade, a Prof está trazendo aqui para você hoje, né, mais um conteúdo muito bacana para você poder observar aí, conteúdo de grande valia. Então, vamos lá, né, o que nós vamos conversar hoje? Concordância. Olha só, já temos aqui o que é que nós, sobre o assunto que nós vamos conversar hoje, né? Concordância. Deixa eu dizer para você uma coisa, olha só. Tem provas de guardas, tá? Em determinados, vamos dizer, determinados estados, né? Determinadas provas de guardas, traz o conteúdo de concordância, assim, algumas bancas examinadoras, né? Traz o conteúdo de concordância com mais, vamos dizer assim, mais vezes, tá? Outras bancas não traz o conteúdo muitas vezes, né? Acontece em uma prova ou outra, né? Questão ali esporádica de acontecer. Só que é o seguinte, esse assunto é muito importante, porque quando nós observamos a gramática da língua portuguesa, nós visualizamos que a concordância é um assunto muito complexo. Por que esse assunto concordância é um assunto muito complexo quando nós olhamos para a gramática da língua portuguesa? Sabe por quê? Primeira coisa, a concordância, ela é a parte da gramática onde os termos concordam entre si. Então, por aí você já começa a ter uma ideia. Peraí, tem que estar tudo alinhadinho ali então, né? Se tem que estar tudo alinhado, tudo bonitinho, tudo concordando, eu tenho que parar, prestar muita atenção no que eu estou visualizando aqui para que eu consiga, enfim, aplicar, né? Visualizar aplicada ali a concordância, que seja nominal ou verbal, feita ali da forma como a questão da prova me exige, né? Então, o que acontece? Quando nós falamos que concordância é a parte mais complexa da gramática, nós temos propriedade para falar sobre isso. Por quê? Porque de cara, além de você ter que observar ali os termos concordando tudo entre si, você também tem que prestar atenção que no campo concordância, independente da gramática examinada, que a gramática, né? Independente da gramática ali, o que acontece? As bancas examinadoras podem cobrar qualquer regra, né? Desde a regra mais tranquila até a regra mais difícil, até a mais complicada de nós prestarmos atenção nela, de, né, a gente poder realmente observar ali, até aquela pegadinha, né, aquela situação minuciosa. Então, o que acontece? Temos mais de 60 regras no campo concordância em gramáticas da língua portuguesa no sentido geral. Mais de 60 regras. Então, é mais um motivo para que a gente, né, atribua a justificativa de que concordância é a parte mais complexa da gramática da língua portuguesa. Talvez, além de você ter que saber mais de 60 regras, que você tem que tentar entender pelo menos alguma coisa ali, né, para sua prova, você sabe que os termos têm que concordar entre si. Então, além de terem que concordar entre si, nós temos mais de 60 regras, né? Juntando as duas concordâncias aqui. Então, é tranquilo?
É, né? Vamos associar que seja tranquilo, porque nós estamos aqui no canal do Vale Concurso para, como eu disse agora há pouco, somar conhecimento com você, né? Se prepara aí para a Guarda Civil Municipal de Embu das Artes. Então vamos lá. O que que a gente vai entender aqui? Olha só nesse quesito concordância, então, de forma free, totalmente objetiva, né? O que que a prof quer trazer para você aqui? Os principais pontos, tá? Tanto da concordância nominal quanto da concordância verbal, uns pontos muito importantes de prova. Porque a gente sabe que a gente tem um campo aí de mais de 60 regras. Eu vou conseguir lembrar todas? Não, eu não vou conseguir lembrar todas, né? Pois é, isso é normal, gente, isso é real. A prova não tá aqui. Nossa, a professora Jair tá dizendo que eu não vou conseguir, né, lembrar todas. Realmente não vai. Não tô inventando, não tô, como diz o outro, não tô te amaldiçoando, não, eu tô falando a realidade. Mas pelo menos os principais casos, principalmente, né? E o que nós vamos falar aqui hoje, que são esses principais casos aí, a prof vai trazer para você, nós precisamos ter conhecimento em situação de prova. Beleza? Então vamos lá, então. Olha só aqui. Primeiro, nós temos a concordância nominal, né? Nós sabemos que a concordância se subdivide em duas, né? Concordância nominal e temos também aqui o que? A concordância verbal. Tá? Então, nós temos duas concordâncias. Então, a gente sabe que essa parte da gramática, onde os termos concordam entre si, se subdivide em concordância nominal e concordância verbal, beleza? Ok, amém, ótimo. Então, o que que acontece? O que que é a concordância nominal? É aquela, olha só, basicamente, tá? Basicamente, nós temos adjetivo, artigo, numeral, pronome. Olha aí, essas quatro classes, basicamente, concordando com quem? Com o substantivo. Então, isso é o princípio básico da concordância nominal que você tem que levar e aplicar aí para a sua prova, beleza? Pois é, então, adjetivo, artigo, numeral, pronome, quando concordam com o substantivo, nós temos acontecendo ali a concordância bonitinha, né, de cara ali, a concordância nominal. Fechou? Fechou. Beleza, então, professora Angélica. Amém. Vamos associar direitinho aqui, então. O que que acontece aqui agora? No campo da concordância verbal, nós temos o quê? Nós temos o verbo concordando com o sujeito, tá? Então, isso é a concordância, né, verbal acontecendo. Verbo concordando com o sujeito. Tá vendo como é que é aí? Pois é, então nós temos essa situação aí do verbo concordar com o sujeito. Tá vendo? Então, nós temos a concordância verbal acontecendo aí, beleza? Ok, professora, tudo jóia? Tudo perfeito, professora. Então, tá ótimo, vamos associar, então, para a gente poder entender, tá? Então, olha aí, quando o verbo, né, concorda bonitinho ali com o sujeito, concordância verbal acontecendo. Amém? Amém, né? Então, vamos lá, amém, igreja? Amém, né? Então, vamos lá, então, olha só. Agora, nós vamos tratar das regras, então. Tanto do campo concordância nominal, quanto do campo concordância verbal, para a gente poder entender direitinho aqui. Olha, o exemplo 1 e o 2, tá? São exemplos prévios que a prof trouxe para você da concordância verbal e concordância nominal. Então, vamos entender aqui. Exemplo de número 1, olha. O alto IP cobre-se de flores amarelas. Esse primeiro exemplo, nele, nós vamos entender o princípio básico da concordância nominal. O que que é? A concordância nominal a gente já sabe, né? Quando adjetivo, artigo, numeral e pronome concordam com o substantivo. Então, o que que eu tenho que achar primeiro dentro de um contexto, né? Para fazer acontecer e a concordância nominal de forma correta. O que que eu tenho que achar primeiro? Os substantivos, tá vendo? Então, eu acho o substantivo primeiro para depois eu visualizar ali, né? Adjetivo, artigo, numeral, pronome concordando com esse substantivo. Então, preste muita atenção aqui no que vai rolar. Olha só, como eu tenho que achar primeiro o substantivo, vou lá achar o bonitinho, ó. IP é um substantivo, tá vendo? Flores, outro substantivo. Olha aí, beleza. Agora, como é que IP está? O substantivo IP está no masculino e no singular. O substantivo flores acontece, olha só, no feminino e no plural. Então, beleza, professora. E aí, professora, como é que eu vou associar a concordância? Agora que eu achei os substantivos e já vi como eles estão ali, eu vou achar adjetivos, artigos, numerais, pronomes que concordam com ele e ver se está tudo ok. Beleza, ó, flores, substantivo feminino no plural, amarelas, concordando direitinho com o substantivo flores. Olha só, tá vendo? Beleza. Eu tenho aqui IP,
substantivo masculino no singular. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó, a palavra alto, que é um adjetivo. Tenho a palavra o, que é um artigo. Tudo concordando com IP da forma como ele acontece, no masculino e no singular. Bom, isso é princípio básico da concordância nominal. Tá vendo como é que funciona? Pois é, princípio básico da concordância nominal aí, para a gente poder entender. Tá vendo? Como cenário aí de prova. Beleza? Beleza demais. Então, agora a gente continua. Olha só. Eu tenho aí o exemplo de número 2 agora. No exemplo de número 2, o quê? Uma questão de concordância verbal. Agora, o verbo está concordando com o sujeito. Beleza? Amém, né? Amém. Então, vamos associar direitinho aí a regra onde o verbo concorda com o sujeito. Olha só o que eu tenho. Para que eu estabeleça concordância nominal adequada, se o verbo concorda com o sujeito, o que eu tenho que achar primeiro? O que é que eu tenho que achar primeiro? Fala para mim. O sujeito, não é assim? Porque o verbo está concordando com ele. Então, eu tenho que perguntar para o verbo para identificar ali o sujeito. E depois ver como é que o verbo está concordando com ele. Olha só que delícia de observar. Então, vamos lá entender direitinho isso aí. Preste atenção. As saúvas eram uma praga. Beleza, eu paro e pergunto para o verbo. O que é que eram? Que é assim que eu faço a pergunta para achar o sujeito, né? Eu pergunto para o verbo, olha, o que é que eram? É as saúvas que eram ou uma praga que eram? Beleza, as saúvas é que eram, não é verdade? Uma praga. Beleza, achei o sujeito. Olha ele aqui bonitinho, ó, as saúvas. Ok, tá. Então, agora eu identifiquei o sujeito, eu vou ver como é que ele está, né? Como ele acontece ali. Aí eu sei o seguinte, olha só, que quando o sujeito é simples, igual aqui, né? As saúvas, por que o sujeito saúvas é simples? Porque ele teve apenas um único núcleo, né? Que é a palavra saúvas. Então, eu entendo o seguinte, quando o sujeito é simples, né? Quando você adquiriu o nosso preparatório, tem todas essas regras muito bem explícitas para você, dentro do nosso material. Você que adquiriu a nossa apostila impressa, também tem tudo bonitinho ali para você. Então, o que acontece? Olha, eu sei o seguinte, que quando o sujeito é simples, independente da posição do verbo, se o verbo vem antes dele ou se o verbo vem depois dele, o verbo tem a obrigação de concordar com ele, esse sujeito simples, da forma como ele acontece. Se ele está no singular, verbo no singular. Se ele está no plural, verbo no plural. Independente de que, tá? Independente de que o verbo venha, viu? Antes ou depois dele, beleza? Então, se eu tenho ali um sujeito simples acontecendo, né? Se eu tenho ali um sujeito simples acontecendo, independente de que o verbo venha antes ou que o verbo venha depois, tá? O verbo vai concordar com ele bonitinho ali da forma como ele acontece, ok? Sujeito simples no plural, verbo no plural. Sujeito simples no singular, verbo no singular. Beleza? Amém. Agora vamos lá então. Do item 3 para frente, nós vamos ver casos particulares de concordância nominal. Para você que vai fazer a prova da GCM de Embu das Artes e que está aqui no canal do Vale Concurso assistindo português para Embu das Artes, né? Você consiga gabaritar a questão da sua prova. Então, caso aconteça concordância nominal, tenho certeza que um desses itens aí pode ser questão de prova para você, beleza? Então, vamos prestar atenção, tá? Então, olha só o que a gente tem aqui. É necessário muita fé, é necessária a água. Olha só o que a gente tem aqui, preste muita atenção. Olha, as expressões, tá? É necessário, é proibido, é permitido, olha só, tá? Muito cuidado. É necessário, é proibido, é permitido, é bom. Essas expressões, quando elas acontecem, tá? Dentro de um contexto onde nós temos, viu? Substantivo feminino, olha a professora Angélica grifando aí, olha. Cuidado com elas, tá? Por quê? Porque é o seguinte, se você tem substantivo feminino, mas não houve um artigo determinando, igual aqui no primeiro contexto, é necessário, olha só, tá no masculino, né? Muita fé, fé é substantivo feminino, então preste atenção, ó. Se você teve a água aqui também no segundo contexto, substantivo feminino. Meu F ficou uma maravilha, mas tudo bem, né? Beleza, amém, tá? Amém. O que acontece aqui? Olha, preste atenção então no que eu vou explicar para você. Quando você tem essas expressões, é permitido, é proibido, é necessário, é bom. Dentro de um contexto que acontece um substantivo feminino, cuidado.
Se não tiver artigo ali como fator determinante do substantivo feminino, ou também não tiver artigo logo ali próximo da expressão, é bom, é proibido, é permitido, é necessário, essa expressão tem que ficar invariável, ou seja, tem que permanecer no masculino, igual aqui, ó. É necessário muita fé. Teve algum artigo aqui, tanto perto da palavra fé quanto perto da expressão? Não. Então a expressão vai ficar no masculino mesmo, mesmo que o substantivo fé seja feminino, tá vendo? Agora, se próximo do substantivo feminino ou da expressão aconteça um artigo, olha ele aqui, o que que acontece? Nós temos que fazer concordância da expressão com o substantivo ali feminino, né, que acontece dentro do contexto. Então, é necessária a água. Se não tivesse o artigo aqui, é necessário água. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Delícia pra gente poder entender, né? Deliciosíssimo aí pra gente poder entender, tá? Amém, então. Vamos lá. Vão anexos os pareceres das comissões técnicas. Olha o que a gente tem aqui. Outra regra muito importante para você que vai fazer o concurso da GCM de Embu das Artes. Regra de português para você aí. Olha só. O que nós temos aqui, então? A palavra anexo, preste muita atenção na regra da prof. A palavra anexo, incluso as palavras, né? Anexo, incluso, kit, olha só. Essas três, basicamente, né? O que acontece com elas? Concordam com o substantivo ao qual se refere. Só que cuidado, que a expressão em anexo é invariável, ela tem que ficar só no masculino, no singular, bonitinha ali, ok? Ok. Então, vamos lá. A locução, vamos lá associar direitinho, ó. A locução, né? A locução, melhor, as palavrinhas anexo, incluso e kit concordam com o substantivo ao qual se referem. A expressão em anexo é invariável. Então, olha aí, vão anexos os pareceres. Por que anexos, né, no plural? Olha só. Porque pareceres, olha aí, aconteceu no plural, tá vendo? Então, pelo fato da palavrinha pareceres acontecer no plural, anexo tem que concordar com ela, tanto no masculino quanto no plural, beleza? Agora, se aparecesse ali a expressão em anexo, seria invariável. Aí seria assim, vão em anexo os pareceres, beleza? Então, muita calma na hora de associar isso aí, tá? Amém. Outra regra muito importante, olha aí, agora nós vamos observar as situações particulares de prova da palavrinha só, olha só, a concordância da palavra só. Olha o que a gente tem aqui, olha aí. Escuta o que eu vou dizer para você. A palavra só, quando ela pode ser substituída por sozinho, tá? Sozinho, olha só. Ela aceita concordar com o substantivo ao qual se refere. Ou pronome substantivo, né? Igual eles aí, né? A palavra sós aí tá concordando com eles, tá? Que é um pronome substantivo. Por quê, professora? Porque ela pode ser substituída pela palavra sozinho. Então, vai ter plural aí, né? Eles sozinhos, beleza? Pega a palavra só, substitui por sozinho. Se atribui o sentido no singular ou no plural, a palavra só vai concordar, ok? Beleza. Agora, pega a palavra só no exemplo de número 6 e substitui pela palavra apenas. A palavra só não aceita concordância de jeito nenhum. Beleza? Ótimo, né? Da gente poder associar. Amém. Então, vamos lá agora. Próximo item, item 7 e 8, que eu já vou tratar os dois de uma vez. Olha o que a gente tem aqui no item 7 e no item 8. Nós temos a concordância da palavra junto. Olha só. É particularidade de prova, professora? Sim. Todo o contexto de concordância é particularidade de prova pra gente, tá vendo? Beleza. Então, olha o que aconteceu aqui pra gente poder entender direitinho. Olha, a palavra junto, ela tem uma situação particular para ela. Por quê? Porque se a forma verbal, né, tá, que acontece antes dela ali, olha aqui, eu vou até circular para ficar melhor, ó. Se a forma verbal que acontece antes dela, olha aqui, for ouvir, né, de um verbo de ligação, olha só, tivesse em estado, vem do verbo estar, que é um verbo de ligação, não é isso? Então, se a forma verbal proveniente vier de um verbo de ligação ou for um verbo de ligação, beleza. A palavra junto
vai concordar com o pronome substantivo ou substantivo que acontece dentro do contexto. No caso aqui, nós temos era como se tivessem estado juntos, ou seja, quem tivessem estado juntos? Eles, né? O sujeito ali está indeterminado, mas eu consigo identificá-lo ali, tá vendo? Então, conseguindo identificá-lo, eu entendo o quê? Eu entendo que a palavra junto vai concordar com ele. Tá vendo? Por quê? Porque mesmo o sujeito sendo indeterminado, por que a palavra junto vai concordar? Porque a forma verbal que aconteceu ali antes é um verbo de ligação. Tá vendo? A locução verbal ou o verbo que aconteceu ali é uma flexão de um verbo de ligação. Tá vendo? Então a palavra junto concorda. Agora, quando a forma verbal que acontece, como no exemplo 8, quando a forma verbal, né? A palavrinha junto quer dizer, aparece, a gente tá aqui, tem um cabelo me incomodando. No canal do YouTube pode acontecer de tudo. Tirei, tá? Agora não vou ficar mais incomodada, não. Olha só o que acontece aqui. Acontece de tudo aqui no canal, né? Pois é, amém. Então vamos lá, então. Olha só. A palavra junto, quando antes dela acontece um verbo intransitivo, olha aí, escrever com o mouse é uma beleza, né? Quando acontece antes da palavra junto um verbo intransitivo, esse verbo intransitivo veta, ele proíbe, tá? O quê? Ou a palavra junto de concordar com o pronome substantivo ou o substantivo ao qual se refere. Então, cuidado com a concordância da palavra junto, tá? Para você não errar de jeito nenhum. Viu a palavra junto? Olha se o que vem antes dela ali é um verbo de ligação, porque se for, ela vai concordar com o substantivo ou o pronome substantivo que acontece. Beleza. Viu a palavra junto? Observou que antes dela ali apareceu um verbo intransitivo? Não tem concordância com a palavra junto de jeito nenhum. Conferiu? Porque ela é um advérbio, ok? Beleza, então. Amém. Vamos lá, próximo exemplo aí agora. Mais exemplos aí de quê? De concordância nominal pra gente. Olha aí. O próximo aí, nós vamos ver com relação à palavra mesmo. Olha só, concordância da palavra mesmo no item 9 e no item 10, olha só, mais uma particularidade muito bacana para você que vai fazer aí a prova da GCM de Embu das Artes, né? Então, cai concordância? Vamos observar, tem que levar pelo menos essas regras aí para sua prova, beleza? Pois é, então olha só, as crianças deveriam se interessar mesmo. A concordância da palavra mesmo acontece da mesma forma, tá? Vamos dizer assim, né? Que a palavra bastante, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Como assim, professora Angélica? Fala para mim como que vai acontecer a concordância da palavra mesmo e também da palavra bastante, né? Que nós temos até aqui, ó, a palavra bastante já no exemplo 11 e no exemplo 12, né? Essas duas palavrinhas acontece com elas o seguinte: quando elas estão do lado de um verbo, fazendo referência a ele, olha só, ao verbo, não tem concordância para elas. Então, ó, interessar mesmo. Olha só, o verbo tá aqui, né? Beleza? E a palavra mesmo está do lado dele, se referindo a ele. Da mesma forma que a palavra bastante. Olha aqui, desgastaram bastante. A palavra bastante ali veio depois do verbo desgastaram, né? Fazendo referência a ele. Nessa situação, não há concordância para essas palavras. Nem a palavra mesmo, nem a palavra bastante. Agora, quando essas palavras acontecem do lado de um substantivo, olha aqui nos dois exemplos, a prof está colocando a setinha, acontece do lado de substantivos, tá? Para determiná-los, concordar com eles, o que acontece? Vai sofrer flexão, tanto a palavra mesmo quanto a palavra bastante, do jeito que você visualizou aqui, tá vendo? Bastantes livros, tá vendo? E as crianças mesmas, ok? Ótimo demais a conta para a gente poder associar, né? Delícia de vida. Vamos lá, então, agora ao exemplo de número 13. Olha só. Fiz todos os esforços quanto possível. Olha aí o que a gente tem, né? Fiz todos os esforços quanto possível. Presta atenção no seguinte. A palavra possível tem uma particularidade para ela de concordância. Olha só. Sério, professora? Sério. A palavra possível possui uma particularidade de concordância para ela. Sabe por quê? Porque ela não concorda com o substantivo que aconteceu ali. Porque se você observar, você vai falar, esforço está no plural, possível no singular? Uai, mas não tem que concordar com o substantivo? Só que o que acontece? A palavra possível tem uma concordância exclusiva para ela.
Ela concorda com as expressões, ó, com a palavrinha quanto, olha só, não é com substantivo, olha lá. A palavra possível concorda com a palavrinha quanto ou com a expressão ou mais, ou menos, ou maior, ou menor, ou melhor, ou pior. Tá vendo? Pois é. Então, cuidado, que a palavra possível tem essa particularidade. Não concordar com o substantivo, e sim com as expressões. O mais, o menos, o melhor, o pior, o maior, o menor ou quanto. Então, se essas expressões, essas palavrinhas ou locuções estiverem no singular, possível no singular. Olha lá, quanto possível. Tá vendo? O maior possível, o pior possível, o melhor possível, tá vendo? Tudo no singular, a palavra possível no singular. Se essa palavrinha ou as expressões acontecem no plural, né? A palavra possível vai estar no plural para concordar. Tá vendo como é que funciona? Delícia demais. A gente tem que realmente entender, compreender, para que a gente consiga gabaritar a prova aí, né? De forma muito sucinta, muito bacana. Não é verdade? Ótimo. Delícia da gente poder ver. Beleza. Agora é o seguinte, saímos da concordância nominal e vamos agora para a concordância verbal. Olha só, vamos associar a concordância verbal, tá? Então vamos entender direitinho como é que vai funcionar tudo aí. Beleza? Beleza. Amém? Amém. Vamos ver como é que vai funcionar então. Olha só. Acontecem tantas desgraças neste planeta. Olha o que a gente tem aí. O que nós entendemos como concordância verbal? O verbo tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito é simples, olha só, tantas desgraças, tem como núcleo a palavra desgraças, não é verdade? Sim, beleza. Então, se o sujeito é simples, independente que o verbo venha antes ou depois, o verbo vai concordar com esse sujeito simples. Beleza. Se o sujeito é composto, olha aí, e o verbo vem depois, olha ele aqui, o verbo tem a obrigação de concordar no plural, obrigatoriamente no plural. Tá vendo? Beleza? Se eu tenho, preste atenção, um sujeito composto agora, olha aí o que vocês estão vendo. E o verbo vem antes do sujeito composto, concordância facultativa. Verbo no singular ou no plural. Tá vendo como é que funciona? Pois é, temos uma concordância facultativa acontecendo aqui dentro, porque o verbo agora veio antes do sujeito composto. Então, cuidado. Se o verbo vem depois, concordância no plural obrigatória com o sujeito composto. Se o verbo vem antes, concordância facultativa com o sujeito composto. Beleza? Beleza. Agora vamos ao próximo exemplo. Olha o que a gente tem aí. Foi o que fizemos Capitu e eu. Olha só, o que nós vamos entender dessa condição de regra aqui? Eu tenho um sujeito composto, só que ele é formado por um pronome, olha aí, tá? Um pronomezinho, mais um substantivo. Olha só, né? Eu tenho um substantivo e um pronome ali, olha só. O que eu vou entender disso? Eu tenho que concordar o verbo nessa situação com uma ideia que resume, o pronome que resume as duas pessoas que aconteceram aqui dentro do sujeito composto. Capitu e eu somos quem? Nós. Olha só. Então, preste atenção. Se você tem um sujeito composto, dentro dele teve um pronome, né? São duas pessoas, fulana e teve um pronome logo depois, igual Capitu e eu, tá vendo? Fulano e ele, olha só, suponhamos, tá? Então, o que acontece? Você vai pegar essas duas pessoas que você está vendo aí, transformar em um pronome e concordar o verbo, olha só, fizemos, concordar o verbo com a ideia que é atribuída desses dois substantivos, dessas duas pessoas, desculpem-me, tá? Então, o que você faz? Você pega Capitu e eu e entende. Capitu e eu somos, olha aqui o que eu tô escrevendo, ó. Capitu e eu somos nós, não é verdade? Pois é, olha aí. Capitu e eu somos nós, olha só. Então, eu vou concordar, fizemos nós, olha só, Capitu e eu, tá vendo? Então, eu tenho que pegar essas duas pessoas, trazer para o pronome que corresponde e fazer a concordância adequada. Tá vendo como é que é? Pois é, delícia demais de observar, não é verdade? Sim, sim, delícia demais de observar. Beleza, vamos lá então agora.
Jogadores, árbitro, assistentes, ninguém saiu do campo. Por que ninguém saiu? Por que o verbo está no singular aqui? Hein? Por quê? Porque embora eu tive aqui para trás um sujeito composto, depois dele aqui eu tive um pronome indefinido que resume esse sujeito composto. Olha só. Fulano, 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 Beltrano. Ninguém. Então eu tenho que concordar o verbo com essa última palavrinha aqui, ó. Ninguém, tá vendo? Resumiu. E é uma particularidade gigantesca de prova para você. Olha só. Mais um exemplo aí agora. O comer e o beber são necessários. Olha o que a gente tem aí, né? O comer e o beber são necessários. Olha só. E tenho no exemplo 7, rir e chorar. O que acontece aqui, ó? Deixa eu explicar essa regra para você. Quando você tem dentro do sujeito composto, tá? Verbos, ou seja, formas nominais do infinitivo, tá? Terminando aí, né? É igual aqui, ó, infinitivo, né? Ar, ir, né? Olha aí, ir, ar, né? São formas nominais do infinitivo acontecendo dentro de um sujeito composto. Então, vamos lá. Se você tem um sujeito composto com verbos, formas nominais do verbo ali no infinitivo, como núcleos, né? Desse sujeito composto, preste atenção. Por que eu falo? Porque se tiver artigo, olha ele aqui, antes dessas formas, né, no infinitivo aí, compondo o sujeito composto, se tiver artigo antes dessas formas, o verbo tem que concordar obrigatoriamente no plural. Tá vendo? Pois é. Agora, se não tiver artigo antes das formas do infinitivo, o verbo tem concordância facultativa para ele. Tá vendo como é que funciona aí? Beleza. Muita calma na hora de associar, tá? Eu falo isso com precisão para você. Muita calma na hora de associar para você não fazer o negócio errado. Tá vendo como é que é? Tem N regras de concordância, todas elas muito bem aplicadas para você. Eu não quero que você erre de jeito nenhum, tá? Então vamos continuar. Olha só o que a gente tem aqui ainda. Preste atenção. Sou eu quem responde pelos meus atos. Cuidado com o que você está visualizando aqui, tá? Por que eu falo isso para você? Pelo seguinte, olha. Se você tem o sujeito, tá? E aqui você tem o verbo, né? O verbo tá aqui, beleza. Depois do sujeito aqui, apareceu o pronome relativo quem. Olha o que acontece, tá vendo? Sabe o que nós temos aqui? Uma concordância onde o verbo responde aqui, não pode concordar com o sujeito eu de jeito nenhum. Por quê? Porque quando você tem o sujeito e depois dele o pronome relativo quem, esse pronome relativo quem veta, proíbe o verbo de concordar com o sujeito. Tá vendo como é que é? Pois é. Viu aí? Beleza. Então, o verbo ali, como ele está proibido de concordar com o sujeito por causa do pronome relativo quem, né? O verbo só pode concordar na terceira pessoa do singular. Tá vendo? Beleza. Agora, quando você tem o sujeito, tá? Vamos lá. E o verbo tá aqui, né? Bonitinho. Olha ele aqui, tá? Beleza, né? O verbozinho aí, o meu V ficou horrível, mas tudo bem. E depois do sujeito ali, o pronome relativo que acontece é o pronome que. Aí tudo bem. O verbo concorda com o sujeito de forma muito beleza, muito bacana, muito tranquila. Ok? Amém, então, né? Pegadinha de prova, esses itens aqui para você que se encontra aí do outro lado. Se preparando para GCM de Embu das Artes. Tá vendo como é que é? Pois é. Outra regra muito bacana pra gente. Verbos passivos. Verbos que formam voz passiva analítica. Espero que você saiba como isso acontece, tá? Verbos que formam voz passiva sintética, né? O que acontece com ele? Tem a obrigação aqui de concordar com o que vem aqui depois do se. Olha só, tá vendo? Pois é. Se o que vem depois do se aqui está no singular, o verbo dentro da voz passiva sintética aí vai estar no singular, tá vendo? Se o que veio depois do se aqui, ó, estiver no plural, olha aí, o verbo aqui dentro da passiva sintética vai concordar com ele no plural. Tá vendo? Pois é. Então, cuidado. Quando você tem voz passiva sintética no verbo mais o se,
Preste atenção que o verbo concorda com o que vem depois do se. Se o que vem depois do se tiver no singular, verbo no singular. Se o que veio depois do se tiver no plural, verbo no plural. Se você não sabe o que é voz passiva sintética, muito cuidado. Volta, revisa no material que você tem, porque isso é importante para você também em situação de prova. Não só aqui dentro da questão da concordância, quanto também lá dentro da questão das vozes verbais. Ok? Beleza, ótimo. Você que tem o material do Vale Concurso, pode buscar lá na parte do verbo, que você vai encontrar tudo bonitinho lá, muito bem explícito para você, ok? Amém, né? Beleza. Agora é o seguinte, vamos lá. Aqui faz verões terríveis. O que a gente tem aqui, né? Nós temos a situação de verbo, tá? Indicando aí, né? Tendo a função de quê? De oração sem sujeito, fazendo ali, denotando ali que a gente tem uma oração sem sujeito, tá? Por quê? Porque os verbos ser, fazer, passar, estar, né? Com um advérbio aqui, ó, logo do lado dele, tá? Olha aí o advérbio, né? Logo do lado dele, aí a minha seta ficou horrorosa, mas tudo bem. O advérbio tá aí logo do lado dele, né? Beleza. Verbo haver no sentido de existir, verbos que exprimem fenômenos da natureza, verbo bastar e chegar, né? Com preposição depois indicando ordem. Todos esses fazem oração sem sujeito. E onde nós temos oração sem sujeito, os verbos devem ser classificados como impessoais. Beleza? Beleza. Se o verbo é classificado como impessoal, olha só, não tem plural para ele de jeito nenhum. Na concordância, ele tem que se fazer obrigatoriamente no singular. Então, todos os verbos impessoais, que são aqueles que fazem oração sem sujeito, não tem que estar no plural de jeito nenhum. Tem que estar única e exclusivamente no singular. Ok? Ok, beleza então. Tudo eram hipóteses. Emília é os encantos da mãe. Presta atenção que nós vamos finalizar o assunto de concordância aqui no canal do Vale Concursos hoje, com destino à nossa aprovação na GCM de Embu das Artes. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entender agora uma concordância particular do verbo ser. Vamos entender direitinho como é que funciona. Esse bonitinho do verbo ser ali, o que acontece com ele? Se o sujeito for coisa, não for pessoa, o sujeito for uma coisa, ó, tudo não é pessoa. O verbo ser não concorda com o sujeito, o verbo ser concorda com o que vem depois dele. Então, eram, tá no plural por causa da palavra hipóteses. Por que concordou com o que vem depois? Porque o sujeito aqui não é uma pessoa. Fechou? Beleza. Essa é uma concordância exclusiva do verbo ser. Todos os outros verbos vai ser assim, né? Eles vão concordar com o sujeito. Só que o verbo ser tem essa concordância particular para ele, tá? Agora é o seguinte: quando o sujeito aqui é uma pessoa, olha que bonitinho, o verbo ser vai então concordar com essa pessoa que aconteceu aqui. Tá vendo? Pois é. Delícia da gente poder observar isso, né? Conteúdo muito bacana aí pra gente em situação de prova, não é verdade? Pois é, vamos ver uma questãozinha? Uma questãozinha com relação à concordância para você ver como é que acontece a situação de prova? Olha só, vamos associar direitinho aqui, olha. Uma questãozinha. Assinale a opção que apresenta a frase em que houve erro. Erro de concordância na palavra sublinhada. Olha só. O presidente fez questão de deixar bem claras as suas intenções. O STF qualificou de autodemocrático aqueles atos. O governo chinês torna visíveis, desculpe-me, viu? Torna visíveis os erros, né, das ditaduras. Os enfermeiros tiveram reconhecidos os direitos de greve. Tomei emprestados à biblioteca vários livros, né? O que a gente tem aqui como erro de concordância da palavra sublinhada? Você sabe que as palavras têm que concordar, né? Sim? Pois é. Aqui não falou se é concordância verbal nem concordância nominal. Então, você tem que avaliar as duas coisas. Tá vendo? Olha o que a banca pode trazer para você. Você tem que avaliar as duas coisas, porque não foi trazido aqui o que? Se é concordância verbal ou se é concordância nominal. Fechou? Fechou. Beleza, então, vamos associar. O que nós temos aqui como alternativa correta, onde houve erro? Olha aí. Letra B de bola, tá vendo? O que acontece aqui? Por que na letra B de bola é que aconteceu o erro de concordância? Vamos ver? Olha só. O STF qualificou, né, de antidemocrático aqueles atos? Beleza, vamos ali. Aqueles atos está no plural, né? Olha aí a palavra atos, não é assim?
Atos é o substantivo em questão. A palavra atos está no plural. E se aqueles, que é um pronome, né, que está concordando aqui, está no plural, antidemocrático, que é uma qualidade que se refere a atos, também tem que estar no plural. Olha só. Então, seria antidemocráticos aqueles atos, tá vendo? No mais, tá tudo bonitinho como correto ali pra gente. Viu como é que funcionou? Delícia, né? Pois é. Mais uma, olha só. A frase em que a forma verbal, a forma da palavra anexo, aí foi específico agora em um caso que eu aqui acabei de dizer para você que é particularidade de prova. Olha só. A frase em que a forma da palavra anexo, falei com você, anexo inclusive kit, é questão de prova. Todos os itens que você viu aqui são pegadinhas de prova para você. Então, abra o olho de Tandera e do outro lado, né? E vamos dar um jeito de compreender o assunto para ficar frenético na hora da prova. Então, escuta, olha só. Está em desacordo com as regras de concordância. Palavra anexo, em desacordo. Vamos ver? Em anexo a este documento estão as fotos perdidas. Anexo vão os recebidos das compras anteriores, em desacordo. As declarações anexas estão em reconhecimento legal. As fotos e os recibos das compras, né? Não é recebidos, né? Anexo, na letra B, anexo vão os recibos, tá? Fala rápido, né? Letra D. As fotos e os recibos da compra estão anexos. Letra E. Anexas ao pacote das camisas estão as obras pedidas. Vamos ver o que acontece? Onde nós temos ali a situação do desacordo? Onde? A, B, C, D ou E. O que você marca aí do outro lado e coloca no chat? Espero que você acerte, viu, essa questão, tá? Porque a gente conversou sobre ela agora há pouco. Palavra anexo, incluso e kit, concorda com o substantivo ao qual se refere. A palavra em anexo é invariável. A expressão em anexo, né, é invariável. Então, vamos ver o que a gente tem como alternativa correta? Olha aqui. Anexo vão os recibos das compras anteriores. Por que essa letra B está em desacordo, né? Desacordo. Por quê? Vamos ver? Porque recibos das compras anteriores está no plural. Então, deveria ser anexos vão os recibos. Tá vendo? Beleza. Então, a palavra anexo aqui deveria, tá, estar no plural para concordar aqui bonitinho com a palavra recibos. Anexos vão os recibos. Tá vendo? Pois é. Então, abra o olho de Tandera aí para ficar muito bonitinho, né? Muito apropriado para todos nós. Beleza? Ok. É isso, né? Nós visualizamos o conteúdo, aí daí a pouco a gente vem aqui, né, e faz as questõezinhas bonitinhas aí. E é isso, né? É uma grande honra trazer conhecimento de qualidade, conteúdo de qualidade para você aqui no canal do Vale Concursos. Espero que tenha sido de grande valia para o seu entendimento, viu? E se Deus quiser, nos encontramos aqui mais vezes, né? Vai dar tudo certo, se Deus quiser, viu? Ó, grande beijo e abraço para vocês. Se Deus quiser, até o nosso próximo encontro aqui no canal do Vale, beleza? Tchau, tchau. Fui!